gente tá terminando as apresentações, eu sou a Gabi, eu faço parte do CAFIL também. Tô aí no trabalho técnico. E agora é isso, fica à vontade. Então vamos lá. Então vou me apresentar também, né? Então eu sou Andréa Caldas, eu sou professora do Departamento de Planejamento e Administração Escolar e da área de Políticas Educacionais, né? Atuo ali na pós-graduação na área de Gestão e Políticas Educacionais. Fiz meu pós-doutorado na URGS, também fui aluna da pandemia, foi exatamente ali comecei, me mudei para lá com a minha filha mais nova, que se chama Isabela, inclusive, e estourou tudo, nós ficamos fechados lá, ilhado no apartamento, mas estudando a questão da relação público-privado e a emergência das fundações empresariais na América Latina. Então, assim, que é uma coisa bem importante, né? Então, eu estou aqui desde 93, eu tenho 53 anos e eu estou aqui há bastante tempo, né? Entrei aqui bem novinha como professora, num outro período de muitos cortes de reforma da Previdência, que foi no período do Collor. Então, eu tinha me formado em 91, fui trabalhar, eu já tinha feito um curso de magistério, que agora chama Formação de Professores. Eu já era professora da rede municipal, então eu comecei tudo muito cedo, assim, né? Com 18 anos eu fui rede municipal, com 19 eu estava na direção do sindicato, do magistério municipal, e antes, lá no magistério, eu tinha entrado no movimento estudantil, né? Participei do Grêmio, e foi lá, então, que foi, inclusive, construir a minha decisão de fazer pedagogia para estudar política educacional, né? Então eu vim muito a minha relação vem da militância, né? A minha construção, e desde então nunca deixei de juntar as duas coisas, embora inclusive isso muitas vezes na universidade não é muito bem visto, e não só pelo setor conservador, mas às vezes mesmo no campo progressista há uma separação entre academia e militância, né? Eu fui candidata à vice-reitoria e uma das acusações que me faziam era: a Andréa é muito militante, eu tenho muito orgulho, né? Até porque eu não consigo entender como é que a gente pode falar de política educacional sem viver, né? E eu, assim, obviamente tenho limitações como todo mundo, mas eu tenho um orgulho, sim, pessoal, que eu entendo que o fato de eu estar militando, né, acompanhando a área da educação desde 85, portanto, como estudante secundarista, eu pude acompanhar o processo da Constituinte, o processo da LB, nossa, eu fico me sentindo assim, velha, né, mas é que é tudo muito recente, assim. A questão do Plano Nacional de Educação, eu fui do Fórum Nacional de Educação, fui do Fórum de Diretores, então muitas das coisas que eu trato em sala de aula são coisas que eu vivi. Claro que a gente tem que tomar um cuidado, inclusive, de ter o distanciamento, mas ao mesmo tempo o fato de você estar imerso, e vocês sabem disso, os que estão atuando sabem que a militância, por mais que tenha essas coisas complicadas, ela dá pra gente um tipo de olhar que só o estudo teórico não dá. É umas sacadas, eu brinco que tem um saber tácito da militância, por exemplo, que me ajudou muito a atuar, por exemplo, no conselho universitário. Você saca de primeiro, você pega um projeto, você já saca onde é que está ali, né? Onde é que está a coisa na entrelinha. Por quê? Porque a gente acostumou a fazer isso em congresso, a gente acostumou. Eu acho que tem um aprendizado que eu queria começar por aí dizendo: não desacreditem, né, dessa dimensão da militância, por mais que às vezes ela seja muito dolorosa, muito desgastante. Porque é isso, vocês estão aqui numa atividade que vocês não vão ganhar ponto, não vão, eu também não vou contar isso pro meu Lattes, né? E a gente tá, no entanto, a gente tá aqui, a gente tá achando que faz sentido, e espero que tenha gente lá também nos assistindo, achando que faz sentido. E de verdade, né, eu fui estudar no mestrado a relação sindicato-escola, depois no doutorado estudei a desistência e a resistência no trabalho docente, e o adoecimento. E cada vez mais isso foi ficando muito evidente para mim, uma sensação, uma percepção de que, por mais que a militância às vezes nos traga esse desgaste, né? O Gramsci falava do pessimismo da inteligência, né? Às vezes, né, eu vejo lá na minha casa, todo mundo é meio politizado, minha mãe, ela fala: eu era uma alienada, teu pai é que me botou nesse lugar, às vezes eu queria ser uma alienada, porque é tão doloroso. E eu acho que não, na verdade, a gente se engana um pouco achando que a alienação, né, eu não saber o que está acontecendo, pode ser que eu sofra menos. Sofre de uma outra forma, né? Sofre sem saber que está sofrendo, sem ter consciência
das causas desse sofrimento, né? Então eu acho que isso é uma coisa super importante, por isso que eu falei que era uma honra mesmo, porque eu acho muito legal quando os centros acadêmicos juntam a discussão, digamos, teórica com a ação, e eu acho que isso falta muito na universidade, gente, muito, muito. Eu vou dizer para vocês que eu retorno do meu pós-doc, e aí a coisa da pandemia, e às vezes eu mesmo perco o entusiasmo, mesmo estando aqui há mais de 30 anos como professora, isso aqui, né? E eu ter essa paixão pela escola, porque eu acho, né? Já vou começar do fim, né? Que a universidade está se mobilizando muito pouco em relação a tudo que vem acontecendo. E se há uma mobilização, com todas as críticas, gente, ela tem vindo dos estudantes. Vocês lembram que a última mobilização que aconteceu foi exatamente o tsunami da educação em 2019, que segurou o projeto Futuris, que era um projeto de privatização explícita da universidade. Não privatização no sentido de que vão cobrar mensalidade. Não, isso muito provavelmente não vai acontecer, até porque a mensalidade não paga o custo aluno da universidade. É uma outra forma mais sofisticada de privatização, que é botar gerência privada nas universidades. Esse era o projeto. E nada nos diz que isso não volta se por uma tragédia do destino, né, esse governo se reeleger, né? Eu acho que é o Marx falava no 18 Brumário que a história se repete na primeira vez como tragédia, acontece duas vezes, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Nesse caso, além do elemento farsesco, no caso de não queremos que isso aconteça, a gente sabe que esse governo, que já é um governo autoritário, que já é um governo que vem atacando a ciência, a educação, a universidade, ele virá com muito mais força. Então a gente tem que evitar isso com todas as forças, mesmo que a gente não tenha ilusões de que o governo que o Lula está construindo com a frente amplíssima, né, vai ser um governo revolucionário, não será, mas será seguramente um governo de diálogo e democrático. No mínimo, a gente não vai ser... E eu estou falando isso, gente, num lugar de muito privilégio. Porque nós, na universidade, nós temos um estatuto que nos protege. E por isso que eu fico mais indignada pelo fato da gente não estar se mobilizando. Eu estou falando nós, enquanto professores. Os professores da educação básica, porque eu acompanho, eu tenho disciplina de estágio e eu tenho também a militância, então eu estou sempre muito lá com a escola básica, eles sim estão sofrendo um assédio aqui no estado, especialmente do governo Ratinho. A gente viu isso na campanha do primeiro turno, um impedimento de que se falasse em política, tinha uma orientação do governo dizendo que não podia falar em política, que é a coisa do AI-5 da ditadura. E assim, é muito mais difícil mesmo, embora é possível também fazer resistência na escola básica, mas eles têm muito menos formas, né, de se defender do que nós, tanto é que a mesma questão se tentou impor para a universidade e o próprio STF reconheceu que a universidade tinha autonomia, sim, para discutir política, embora não tenha feito isso, gente. Não teve nenhum debate promovido pela universidade aqui. Então isso é lamentável. É lamentável por quê? Porque se a gente conseguiu impedir que a tragédia fosse maior nesse período todo, foi porque houve mobilização e contestação. Isso, gente, é meio que... não é discurso só militante, não. É convicção de quem viveu, de quem desde 85 está militando e acompanhando as políticas educacionais em todos os momentos. E se a gente for olhar a história para trás, não houve concessão dos governos. Mesmo os governos melhores ou mais bonzinhos só fizeram o que fizeram quando teve pressão e mobilização. E eu estou falando dos governos petistas, gente. A Conferência Nacional de Educação, que era uma demanda nossa, ela só aconteceu no último ano do segundo mandato do governo Lula. Por quê? Por pressão. Então, assim, mesmo pautas que estão dentro de um governo democrático, como esse governo, né, no país que a gente tem, ele está negociando com outras forças políticas, a correlação de forças existe, né, ele tendencialmente, se não houver pressão do lado de cá, vai atender a pressão do lado do mercado, dos poderosos. Então, não tem jeito.
A questão, aí muita gente vai dizer, alguns segmentos, inclusive do campo da esquerda, vão dizer, bom, então tanto faz, né? Não, não é tanto faz, porque num governo a gente luta para ir mais para frente, no outro a gente vai lutar para sobreviver e para não recuar mais. Então, são forças em todos os lugares, no meu modo de entender, a gente vai ter que estar se movimentando. Nós não vamos eleger. E isso é um mito da nossa própria construção histórica, que a gente vai aprendendo lá, que foi a princesa Isabel que libertou os escravos, e não que a libertação dos escravos tinha a ver raízes econômicas e também a luta de resistência, né, do povo negro ali. O Dom Pedro I concedeu, né, o filho do imperador, a independência, né, e não se fala que ele fez isso, por quê? Porque já haviam vários movimentos ecoando no país todo, pedindo a independência, até a separação do país. Então, a gente também é ensinado, e continua sendo ensinado, né, de que as coisas vêm de cima para baixo. E às vezes, mesmo no campo progressista, a gente também vai esperar que o governo que a gente elegeu vai resolver tudo. Então, já começo dizendo, não, a gente vai ter que estar lutando, né? E eu espero que lutando com um governo democrático. Eu espero que a gente esteja mobilizado para dizer, queremos mais, né? Porque sim, porque o governo que se eleger, que eu espero que seja o Lula, ele trabalhará com um orçamento, e aí agora eu vou falar já para não ficar me alongando, porque deve para a gente conversar, com um orçamento que vai ser encaminhado por esse governo, né? E com o Congresso que está aí. Já a proposta que já está lá, já aparece os cortes para a educação. Então veja, o que aconteceu? Conforme a Isabela colocou aqui, houve vários cortes. Esses cortes estão acontecendo desde 2015, na verdade. Começou com o ajuste fiscal ainda no governo Dilma, que eu acho que foi um tremendo equívoco. Ela tentou agradar o mercado, nem agradou o mercado e também desatinou, digamos, o apoio popular. Né? Tem muita gente que falou, mas agora cortou tudo aqui, né? Então eu acho que foi um equívoco, eu espero que não se repita esse equívoco, né? A gente, os governos do Lula, principalmente o segundo mandato e o primeiro da Dilma, eles pegaram, né, aquele momento que a gente fala que é o momento de crescimento, que teve uma bolha de crescimento na América Latina, muito a ver com a própria relação lá que todo mundo fala, o efeito China, a China estava comprando, né, os nossos produtos, então isso injetou dinheiro em todos os países da América Latina, que a gente teve esse up, né? E esse crescimento permitiu que as políticas dos governos petistas fizessem o tal do ganha-ganha, ou seja, elevou efetivamente, né, a massa salarial dos de baixo, com o ganho real do salário mínimo, com política de transferência de renda e não distribuição, que é diferente, né? Porque não houve uma distribuição. Por quê? Porque os ricos continuaram ganhando a mesma coisa e a classe média foi exprimida. A classe média nem piorou, mas também não. Isso também é um elemento para a gente pensar também até o efeito que tem dessa classe média se sentir desamparada por esses governos que de fato não atenderam, né? Enfim, né? Mas não quer dizer que ela foi prejudicada, significa que ela viu dois polos se mexendo, né? E ela não ficou ali numa situação estável, digamos assim, né? Só que isso, com a crise de 2008, isso vai estourando todas as políticas dos países, não vem um efeito cascata em toda a América Latina, né? A China retrai, parece, inclusive, agora pelos dados que vão sair, que está em retração maior, inclusive, né? Então, a gente é muito dependente do comércio exterior, embora não precisasse ser, porque a gente tem condição de ser muito mais autossustentável, não digo completamente, mas sim, né? E até fazer, e acho que isso os governos petistas fizeram, investir nessa relação aqui da América Latina, não ficar tão dependente, enfim, mas aí isso também é para outra discussão, né? O que acontece? Você tem essa crise econômica que vai chegar aqui, vai ser segurada ali, ela chega em 2008, ela começa a segurar, o governo segura por um tempo e depois ela estoura, né? Em 2013 já está começando a dar alguns elementos, 2014 a campanha é toda a discussão da crise, a campanha da Dilma negando a crise, o Aécio já falando que tinha que enfrentar a crise com cortes e no fim a Dilma acaba fazendo
o contrário do que ela tinha dito. Isso cria uma situação muito complicada e olha, eu sou super fã da Dilma pessoalmente, mas acho que foi um tremendo equívoco político e não acho que foi só dela, né, obviamente, né? Acho que tinha ali um governo, o próprio partido, né, que concordou que aquele era o caminho. E a gente viu que não funcionou. Ali começam os cortes, gente. Só que veja, o que acontece com o enfraquecimento do governo da Dilma, porque aí ela não consegue atender, ela começa a gerar uma insatisfação, tem ali aquela eleição foi muito pau a pau ali, né? O Aécio questionando, o PSDB questionando, esse clima faz com que as forças do mercado financeiro, da grande mídia, comecem a pressionar o governo Dilma. E o governo Dilma, eu tenho até um texto que eu escrevi sobre isso, porque eu na época eu acompanhava, estava muito presente no Facebook e continuo, mas na época eu estava muito mais. E aí eu fui acompanhando meio que quase que diariamente. Eu escrevi um texto, depois até posso passar para vocês, foi publicado num livro que a professora Mônica organizou, chamado Agenda do Golpe. E eu vou mostrando esse movimento de que o governo vai recuando, vai negociando, vai retirando, vai voltando atrás. E aí o que acontece, né? Esses setores vão se sentindo cada vez mais e vão empurrando. A última tentativa desesperada de conciliação foi fazer um acordo com o Serra sobre a partilha do pré-sal, que a Dilma apoiou, e aí o próprio grupo do PT falou, ah não, aí também é demais, e votou contra, e aí pronto, daí explodiu total, né? Obviamente a gente sabe que o golpe foi dado a partir de uma mentira, que é a tal da pedalada fiscal, que todo mundo pedala, a única que não podia pedalar era a Dilma, né? Mas ele abriu esse espaço para uma agenda que a Dilma, o governo Dilma, não vou usar a Dilma, né? Não é ela, o governo da Dilma, né? Não é a pessoa, não gosto inclusive dessa personificação, fez o movimento achando que se fizesse alguns recuos podia conceder, e na verdade o que aconteceu foi o contrário. E isso veio, o golpe, né? Ele abre espaço para essa agenda, a tal da ponte para o futuro, que é a agenda que estava lá no programa do Aécio, né? E ela traz, inclusive, o Joaquim Levy, que tinha feito esse programa para o Aécio. Então ela tenta incorporar essa agenda, mas o mercado fala, não, a gente não quer pela metade, a gente quer inteira, né? A agenda, que é o que provavelmente eles vão tentar fazer agora com o Lula. Eles vão tentar engolir, eles já estão fazendo, vocês estão acompanhando, não, não pode falar em revogar a reforma trabalhista, e eles vão tentar de novo, e aí vai depender da gente. E aí isso também é um outro debate, viu, gente, para um outro momento, porque a gente vai ter que ter uma tessitura mais refinada enquanto campo progressista para saber quando que a gente empurra e quando que a gente recua. E isso tem que ser agora não é hora de criticar, que às vezes é o discurso oficialista, mas também não pode ser na porra louquice. A gente não tem mais o direito de fazer isso, porque é muito sério o que vai acontecer. Eu espero que eu estou trabalhando para isso e continuo militando para isso e tal, para que a gente realmente ganhe essa eleição. Mas não nos iludamos, gente. Esse grupo que se fortaleceu, que não é mais o grupo do golpe, gente, isso que é pior. É um outro grupo que para nós é quase um inédito histórico, que é uma força organizada de extrema direita, que está acontecendo em vários países. A gente nunca teve isso. A gente teve movimentos integralistas, mas mesmo a ditadura militar não tinha essa militância. A ditadura militar, o governo militar era a militância. Agora nós temos uma militância que é paraestatal e que vai continuar agindo, mesmo que o Bolsonaro perca. Mas claro, ele perder é muito importante para a gente dar uma enfraquecida, mas não vamos nos iludir de que eles vão recuar. Então tudo isso para dizer que é importante, no meu modo de entender, eu estou falando demais, né? Eu quero que vocês falem, no meu modo de entender, que a gente continue lutando. O que aconteceu? Houve um recuo, né? Em tese, esse anúncio do bloqueio, né? Porque na verdade, como é que funciona o orçamento? Tem um orçamento previsto, e aí, historicamente, os governos contingenciam. Todos os governos fazem. Nós vamos congelar. Aí chega lá no final do ano, eu fui diretora do setor por 8, aí você enlouquece, porque daí quando chega lá em novembro, eles falam, liberamos. Aí não consegue gastar, eles dizem, vocês não sabem gastar. A gente fica assim, de financeiro, 24 de dezembro está fazendo empenho. Então, se a gente for olhar a tabelinha, nunca o previsto é o executado. Isso é uma sacanagem. É uma sacanagem que acontece nas secretarias de educação, que acontece nos municípios e que a gente tem que brigar também
para ter a gestão plena, que é outra conversa. Porque o recurso da educação, gente, é o maior recurso, por isso que ele é tão disputado. Por isso que a Simone Tebet falou que quer ser ministra da Educação e não do agronegócio, né? Ele é muito disputado, ele é o maior recurso. Depois do recurso da Previdência, que é de fato o que você falou ali, né? Que você citou a despesa obrigatória, o segundo maior fundo é o da educação. E isso foi conquistas das lutas que nós conseguimos colocar lá, a ampliação dos recursos para a educação. A grande luta que os estudantes fizeram pelos 10% do PIB, que o governo na época, que era o governo Dilma, queria 7%, e que a gente conseguiu com a mobilização, e eu estava lá, aprovar com a mobilização os 10%. Né? Então, isso é muito disputado. Por quê? Porque as pessoas, isso, por mais que eles tentem massacrar a educação, ainda tem, se vocês conversarem com as pessoas, claro, vai ter lá o tiozão do Whats que vai dizer que professores da universidade só fala tudo comunista, né? Antes fosse, né? Eu queria viver nesse mundo que é desse mundo da paranoia bolsonarista, né? Que é todo mundo dá aula pelado, que tem plantação de maconha, né? Enfim, mas de modo geral, mesmo as pessoas até que vão apoiar o governo, quando você fala, eu sentia isso, por exemplo, quando pegava o Uber e tal, quem que a senhora vai votar? Eu falei, eu vou votar no que não é contra a educação. Como assim? Porque esse governo aí, ele não gosta da gente, ele não gosta de nós, ele só fala mal de professor. E o pessoal fala, é verdade, né? Então, é muito difícil mexer com o imaginário da população, a educação, e depois da pandemia, a saúde. Tanto é que são 2 projetos que eles tiveram que recuar. A privatização das universidades e a privatização do SUS. Vocês lembram que o Mandetta estava com esse projeto engatilhado e estourou a pandemia e eles não tiveram mais clima para isso. Mas isso não saiu E tanto não saiu que, para mim, eu não sei, isso é chute, tá, gente? Esse anúncio do bloqueio, né, das verbas, saiu às vésperas do primeiro turno. Eu acho que foi um erro de cálculo. Daí eles recuam. Só que, dependendo do resultado da eleição, né? Aliás, mesmo que eles percam, eles ainda vão estar com a caneta até dezembro, gente. Então, por isso que a gente não pode parar disso. Não pode. E eu me angustio, porque tem muita gente achando que... E eu acho que isso explica, inclusive, essa desmobilização, porque o pessoal está achando que vai ter eleição, sabe? A varinha de condão da eleição, sabe? Então, e não vai ser assim, gente. A gente vai ter que no dia seguinte continuar mobilizado. Cansa. Eu mesmo, gente, sério, eu fiz campanha pela primeira vez na vida. Cansa, é bom, mas cansa. Eu tava doida pra resolver no primeiro turno, porque eu tava assim, tipo, eu vou tirar férias. Não vou tirar férias, não agora, né? Mas é isso, não tem muito jeito. E foi a minha geração, é a geração de vocês, as gerações anteriores. Aí toda vez que eu me canso, aí eu lembro da Irundina, daí eu lembro dessa gente que tá lá, e das pessoas que morreram, que foram torturadas. Eu falo, cara, eu não tenho o direito de esmorecer historicamente. Eu tenho como pessoa, óbvio, nós temos, né? Mas assim, historicamente a gente tem um compromisso assim como a geração anterior nos legou um país não perfeito, mas lutou contra a ditadura, e eu sou da geração que começa a militar nos anos 80, né, com a redemocratização. Eu não posso legar para as próximas gerações um país pior, né? Então acho que isso é o que me move a vir aqui, a continuar estudando, a continuar militando e me encharcar da energia de vocês, que ainda eu acredito que dentro da universidade e mesmo das escolas, o setor mais ativo, mais dinâmico são os estudantes. Só que por isso que eu perguntei, né, para vocês aí, como é que era, porque tem a pandemia. Vocês são os estudantes da pandemia, né? Minha filha, a mais nova, a mais velha está terminando o mestrado, a mais nova, do meio, não entrou ainda porque ficou nessa coisa da pandemia, parou e está sem estudar, assim, né? E a mais nova está terminando o ensino médio. Então eu vejo em casa o que é. A minha filha mais nova teve 1 ano, agora está tendo 1 ano e 1 mês, isso foi o ensino médio dela, 1 mês e 1 ano. E aí você vê assim, ela tem uma coisa assim, ela pode estar com febre, ela não deixa de ir para aula, porque ela precisa estar na escola, não é nem a aula, né? A escola, né? E eu acho que isso impactou,
Então, eu acho que vocês também têm que ter um pouco de paciência histórica com vocês mesmos, entender que essa retomada da mobilização, gente, ela tem que levar em conta isso, que é isso, está todo mundo ferrado com os seus currículos, está uma zona, ninguém sabe em que período tá todo mundo, a universidade vai demorar para juntar esse tempo, né, ficou tudo muito bagunçado, tem um desgaste, gente, que a gente não está dimensionando, né, o pessoal da área de saúde mental tem falado, que essa geração, né, das crianças, imagina, dos bebês da pandemia, das crianças, nós mesmos, né? Sim, o que esses 2 anos, todo mundo saiu, não é possível, ninguém vai dizer que eu saí incólume da pandemia, todo mundo saiu com alguma neurosezinha, alguma coisa, né? Algum pânico, alguma coisa assim, né? Porque sim, é quase como se a gente, um país que não viveu a guerra como outros países viveram, é quase como se a gente tivesse uma situação de guerra. Então eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Eu penso nisso para pensar que a gente podia ter mais mobilizações, mas que a pandemia deu talvez se não tivesse tido a pandemia a gente tivesse tido acho que teve 2 coisas. Teve a coisa do tsunami da educação, que foi um avanço. Na época já estava se puxando a questão do fora Bolsonaro. Eu sou de uma corrente que defendeu que a gente tinha que incessantemente, mas aí outras correntes diziam não, agora não é hora, jogando para a coisa da eleição, que eu acho que é um erro, porque mesmo que a gente não conseguisse tirar o Bolsonaro, mantê-lo desgastado e nas cordas era importante. Mas, de toda forma, teve a coisa da pandemia, né? E a pandemia deu uma sobrevida para o governo. E ele bota tudo na conta da pandemia, né? Tudo é por causa da pandemia, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dimensionar. Só que agora acabou, né? Ou pelo menos, né, a fase aguda dela. E eu acho que a gente tem que retomar e mostrar. Eu sei que tá todo mundo, eu fico imaginando, vocês são, né, heróicos aqui, mas eu fico imaginando com os colegas de vocês, que o pessoal está muito, né, pensando, putz, que eu estou atrasado com as matérias, agora eu vou participar de reunião do centro acadêmico, tenho que avançar, né, e eu entendo que isso é um elemento, mas eu acho que vocês têm que ser multiplicadores para mostrar um pouco isso que vocês falaram, não é uma opção exatamente, sabe, é uma questão de sobrevivência, porque nada indica que esse projeto não volte, né? E que o ano que vem, mesmo com a eleição do Lula, ele vai estar com o orçamento aprovado por esse ano. E eu acho que uma bandeira que a gente tem que puxar é a revogação desse orçamento. Tem várias possibilidades. A revogação do teto de gastos, pode fazer, inclusive, chamar um grande plebiscito para isso, movimentar. Não vai dar, e eu espero que o Lula não esteja trabalhando com essa expectativa, né? Para ele governar só na base da conversa, que ele é muito bom, mas porque você tem um outro Congresso, um Congresso que tem uma extrema-direita, não é mais só o centrão que ele negocia emenda lá e fica amiguinho, né? E tem essa dimensão que mesmo os setores do mercado que o estão apoiando estão fazendo essa chantagem não pode mexer no teto de gastos. O teto de gastos, acho que vocês sabem, não sei se vocês todos sabem o que é uma das coisas uma das maiores excrescências que pode ter feito num país do ponto de vista histórico, né? Que é o congelamento por 20 anos das despesas sociais no momento que a gente vive o chamado bônus demográfico, ou seja, aonde a maioria da população é formada pela população economicamente ativa e 1/4 é formado por jovens. Então a gente congela o investimento em educação e saúde agora. E aí, daqui a mais 10 anos, essa população já vai estar em processo de envelhecimento. Então, por que a gente defendia, aprovou no Plano Nacional de Educação os 10% do PIB? Não é para ser para o pessoal dizer, mas a Europa não aplica 10%, a Europa aplica 6%. Sim, porque eles já estão num país que já resolveu essa questão, que já envelheceu. O nosso país ainda é um país jovem, então tem que investir 10% agora. Depois, como já está aparecendo, vai ter menos demanda de vaga, mas agora é o momento. Então a gente perdeu, né? Os dados já mostram aí que desde que o teto de gastos foi implantado, que foi 2015, começa então com ajuste, mas se o 2016 é aprovada a emenda do teto dos gastos,
você em 2015 estava investindo 6,5% do PIB em educação e a nossa meta era chegar a 7 em 2024 e a 10 em 2000 não, a 7 até o quinto ano, então até o sétimo ano foi aprovado em 2014, em 2021 a 7%, então estava meio que caminhando para isso. E até o final, que será 2024, 10%. Acontece que em 2019, o investimento do PIB já caiu para 5,6%. Sem contar que o próprio PIB diminuiu. Então, além de ser percentualmente menor, é menor em número absoluto. Né? Então, tem dados mostrando, aí uma das questões que você mostrou aí da federal, do Paraná, o global é isso mesmo. Se em 2015 os recursos previstos para a universidade eram 174 bilhões, foi executado 114, em 2021 o executado para as universidades de 174 bi de 2015, aí em 2021 o previsto já baixou por conta do teto, então 145, e o executado ficou em 90 bi. Então de 2015 para 2021 a gente teve uma perda aqui de quase 40 bilhões no orçamento só das universidades, tá? E em 2022 o previsto é 134 bi, mas não sabemos ainda quanto vai ser o executado por conta desses volta, vem, contingencia, volta mais. Então, a gente teve uma perda aí de mais de 38% dos recursos da educação. Tá? No balanço do PNE, do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014 e que tem vigência até 2024, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma entidade muito interessante, tem feito o acompanhamento. Ela lançou o ano passado o balanço do Plano Nacional de Educação e mostra que assim quase todas as metas não foram cumpridas, e no caso da meta que fala de ampliação da matrícula da educação superior para 50% da taxa, que é uma meta bastante ousada, não só ela não foi para frente, como ela recuou. 2021 você teve já uma queda de 1,5 ponto de percentual de matrícula em relação ao ano anterior. Então, as matrículas que tinham que estar aumentando estão diminuindo. E a gente sabe que aí também teve o efeito pandemia, né, de muita gente, mas também teve o efeito, isso os dados têm mostrado, do empobrecimento da população. Quem são os estudantes que não estão na universidade, que saíram da universidade? Os pobres e os negros, né? São os estudantes né? E aí, com esse governo, inclusive, batendo contra a política de cotas, com esse atual governo, então você tem um conjunto de péssimas condições, né? Eu acho horrível ter que estar dizendo isso para vocês. Eu sou aquela portadora das péssimas notícias. É duro ser professora de política educacional. Falei, na próxima encarnação eu vou ser professora de uma coisa mais divertida. Mas, ao mesmo tempo, né? É isso. A gente tem que lutar e é possível, gente. É possível. Sabe? Porque eu acho que tem uma necessidade, inclusive, econômica. Não é só uma necessidade social. Porque investir em educação é investir num projeto de país soberano. E a grande questão que está em disputa não é só uma maldade do Bolsonaro, embora seja também. Mas é um projeto de país dependente que não produza ciência e tecnologia, tal como era lá na colônia, e que produza grãos. Por isso que não por acaso ele tirou aquele primeiro corte, o dinheiro da educação, e botou aonde? No agronegócio, né? E é o agronegócio de plantação extensiva, que quase não gera emprego, porque é todo maquinário. Exatamente. Só que eles mesmos vão entrar numa crise. Quer dizer, com essa crise que deve acontecer, com esse recuo da China, e com uma possibilidade que está anunciada aí, talvez muito provavelmente seja aprovada, que o mercado comum europeu, o Parlamento Europeu aprove uma sanção, uma restrição a todos os países que desmatam, ele não tem nem o que vender, né? Então, assim, por isso que é contraditório que alguns setores do próprio mercado estão apoiando a candidatura do Lula, porque, em certa maneira, de uma dimensão,
o governo do Lula é mais estável, até para a economia, né? A grande questão é que eles sabem que o governo do Lula tem uma base social que está depositando esperança neles. Por tudo que o Lula seja conciliador, gente, e eu fui petista por muito tempo, então assim, tem isso, eu tenho muitas críticas, mas não dá pra gente negar que ele é um cara que tem ninguém tem o carisma que ele tem, né? Então, assim, tem dois Lula. Tem o Lula que vai lá na Fiesp, é o cara que se apresenta ao conciliador. E é o Lula que vai pro comício e faz as pessoas chorarem. Então, e esse Lula, esse outro Lula que vai pro comício, que é o Lula que empolga a gente para fazer campanha e tal, é o que o mercado teme. Então, eles, se vocês forem ver, eles estão sempre tentando distanciar o Lula do PT. O Lula, que para eles PT é todos os partidos, toda a base social, né? Vocês viram a primeira pergunta da Bandeirantes, o orçamento, a questão do equilíbrio fiscal. Então a gente vai ter uma tensão, mas eu estou mais afim de enfrentar essa tensão e disputar o governo Lula empurrado que a gente ter que, e aí sim, né, gente, a gente é muito triste, é uma questão de sobrevivência. E aí eu vou encerrar para a gente abrir aí falando, e é uma sobrevivência, a gente fala da ciência, da universidade, da intelectualidade, mas é especialmente a sobrevivência, e aí não é metafórico, de determinados segmentos da população. É a questão vida. Eu não estou dizendo que o governo vai matar, mas ele vai incentivar a matança, como já está acontecendo com o discurso. Ele vai incentivar muito mais a criminalização, né, do que já acontece, né, essa coisa da fascistização que está acontecendo nas polícias. Então, hoje, eu estava em São Paulo, cheguei hoje e vim para cá. E eu entrei numa livraria ali, fui comprar um livro, a livraria com a coisa do Lula, e aí eu fui falar daí eu falei sabe aquelas coisas que daí eu me acho super mega progressista, a pessoa, e aí quando você leva uma tapa na cara, assim, fala, cara. E eu falei, não sei o que legal, gostei aqui que você tá com o negócio do Lula, né, nós temos que ganhar essa eleição, né. Ele falou, não sei o que, o atendente me atendendo lá, e eu falei, porque senão não tem outro jeito. Sabe quando você fala aquelas coisas que virou na minha bolha, virou muito comum? Vamos ter que sair do país. E ele olhou pra mim, ele era negro, negro, e falou, você pode sair do país, e quem não pode? Gente, foi assim, não foi um tapa na cara, foi um sacudida, assim, falar, sua burguesa branca, né? E é isso, entende? E eu vim muito motivada, eu falei, cara, assim, é isso. E eu acho que por isso que às vezes a nossa bolha aqui, ela tá mais no meio do caminho. Não é que as pessoas não estão militando, mas a gente tem que lembrar que a gente não está lutando só pra gente, sabe? A gente está lutando por pessoas que vão ter, sim, a sua sobrevivência física questionada. É a comunidade LGBTQIA+, é a criminalização da pobreza e da favela, como ele falou no debate. Você foi lá, ele está tão introjetado que ele nem percebe que ele foi acusar o Lula de estar, quem entra na favela sem proteção é porque é amigo de bandido. Tipo, né? Todo mundo na favela é bandido, né? E que foi para mim a resposta boa do Lula naquele debate, né? Ele respondeu muito legal isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso muito claro. A gente está lutando pela universidade, está lutando pela ciência, tudo isso, por um projeto soberano, mas a gente está também, gente, lutando, né? Eu tenho uma amiga que fez a minha campanha e tal, era minha assessora, ela é trans, e no dia do primeiro turno, eu tava achando, eu queria muito que a gente saísse para comemorar, e aí deu o resultado, a gente ia lá para sede do comitê ali do PSOL, e eu liguei para ela e falei, vamos, ela falou, ela tava super animada, ela falou, eu não me sinto segura mais de sair de casa, sabe, que é outra coisa, né, você começar a ver que tem alguns corpos que vão né, que vão estar em risco mesmo, né? Então acho que isso tem que nos inspirar, sabe, quando faltar energia e der cansaço, a gente tem que ir, sabe, se não for por paixão, tem que ser por raiva, sabe, né, que é uma outra forma também de pulsão. É isso, gente. Vamos conversar? Nossa, maravilhosa, Léa. Muito obrigada. Mas agora falem. Eu já falei demais. Gente, quem quer começar a fazer uma pergunta, fazer um comentário?
sabe que muitas vezes mobilização acontece fragmentada, assim, né? A gente fica só no nosso meio estudantil e de professores de outras áreas, assim. Eu, pelo menos, não tenho tanto contato com a mobilização, enfim, de ensino de teste e tudo mais, mas não vejo tanto fomento e tanto ir ao encontro, sabe? Parece que estão isolados, né? Tipo, numa bolha mesmo. E se você sabe de alguma coisa que seja rolando, assim, como que a gente pode contribuir, ou enfim, se fortalecer, Não chorar sei, todo mundo junto. não sei. Eu sei que o Andes, né, todos os sindicatos estavam mobilizados com relação aos cortes, mas como eu não estava aqui ontem, eu não sei como é que aconteceu aqui, a mobilização aqui. O que eu vi dessa unidade foi no comitê Lula, né, que daí juntou os segmentos, mas para essa questão dos cortes eu não sei como é que você tem informação? Não, é isso, não, eu ia dizer que eu não tenho, mas eu concordo com você que sim, tem uma fragmentação e que é bem importante que a gente supere essa fragmentação. Você sabe? Bom, só dar um espaço para o café, eu acho que é muito importante, assim, que desde na universidade a gente debate mesmo, nesse período meio de marasmo, assim, né, parece que tudo mudou na eleição, né? Se nós não tivesse o orçamento da universidade, perdeu 3,23 bilhões no começo do ano. Tem mais esse corte agora nos últimos 3 meses, que é para ferrar mesmo com a universidade. Para fazer tudo que a professora falou, assim, não vai ser possível gastar esse dinheiro em tempo hábil e vai ser para reduzir mesmo no próximo ano. Colocar, assim, é importante, então, né, que os estudantes eles estejam à frente, porque historicamente são quem está à frente. Né? A gente pega mesmo a história das lutas de classe do povo brasileiro, assim, né? Quem foi os primeiros a apontar contra a escravidão? Né? Falar o Castro Alves, estudante, intelectual honesto, mesmo no período do Vargas, né? Quem foi os primeiros a apoiar os levantes de Copacabana? Foram os estudantes. O primeiro governo operário do Brasil era um alfaiate, um estudante e um funcionário público de Natal, né, após o levante de 35. O regime militar foram os estudantes que foram para a Ilha do Araguaia, foram os estudantes que fizeram a guerrilha urbana, foram os jovens da universidade. E todo esse período, mesmo com o governo do Lula, assim, né, os ataques que a universidade sofreu a reforma universitária, mesmo os projetos de privatização como o ProUni e o FIES, os estudantes estiveram à frente, né, como foi na Universidade de Rondônia, onde não só expulsaram o reitor corrupto Januário, a única greve de ocupação que conseguiu expulsar um reitor, como lá barraram o Reúne e conquistaram o restaurante universitário, hospital de clínicas. Então demonstra, né, a capacidade da força estudantil, mesmo o bandejão da UERJ de 2017, um bandejão que não funcionava, fechado, apenas pedaços, uma universidade falida, que é a UERJ, porque o governo do Estado do Rio de Janeiro é um governo falido. Então, desde lá, reabriram o bandejão, né, e hoje funciona. É o que demonstra a capacidade de mobilização estudantil. Mesmo aqui, vamos falar da UFPR, né? As mobilizações que houveram aqui em 2015, as ocupações de 2016, mesmo mais recentemente, em 2021, a ocupação do restaurante universitário. Nós não podemos perder de vista, porque é muito sugestivo que o reitor fale em uma semana: não, nós não vamos abrir, não tem como abrir o restaurante universitário, é impossível, vai todo mundo morrer. Os estudantes vão lá, passam um final de semana dormindo no EDU, magicamente na semana seguinte: não, nós vamos abrir porque nós somos muito democráticos, nós queremos que todos os estudantes comam, nós somos contra a fome. Pô, que oportunista, né? E tanto que quando suspendeu o retorno presencial, a única coisa que voltou de fato foi o restaurante universitário. Por quê? Porque está se cagando de medo dos estudantes ocuparem. E foi o que aconteceu de novo esse ano, na ocupação do prédio João José Vigarella lá no Politécnico, que é um exemplo sim de luta contra o corte de verbas, porque era a pauta principal dos estudantes lá. Estudantes de pedagogia, geologia, biologia, tinha gente de todos os cursos da universidade, tinha estudaristas por lá também, porque é uma pauta que interessa a todos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, a importância, né, da mobilização estudantil audaz. Nós não podemos, isso é uma coisa que nesse período está muito em voga, mas nós não podemos achar que nós vamos chegar lá no dia 30, apertar 2 botões e acabou o corte de verbas. Ou que nós devemos, seria um crime achar que esperar chegar esse dia para daí mudar o futuro do país. Não vai, entendeu? Porque nunca foi assim. Nunca um direito foi conquistado através do voto. E, inclusive, os direitos são conquistados através do voto. Eles são facilmente retirados porque não é um Estado democrático de direito. Se engana quem diz que é, porque não é. O
estamos vendo no campo, só nesse último semestre foram mais de 20 japoneses assassinados por esse governo militar genocida, e a perseguição no campo tem se intensificado, mas também nos bairros pobres, na cidade, a perseguição aos valores do povo. Nós estamos vendo aí advogado do povo sendo processado, jovens sendo presos, jovens sendo executados na favela, que foi a chacina do Jacarezinho, é um exemplo disso. Mas que frente a todos esses ataques, frente a toda essa barbárie, há jovens dispostos a lutar, como vocês estão demonstrando aqui, pô. Nós queremos discutir o corte verbal, nós queremos barrar. E há um caminho também para isso, a necessidade da luta audaz, da luta do combate sério mesmo. Porque nós já vimos que discutir é importante, nós precisamos saber o que está acontecendo. Mas nós precisamos, como a professora falou, fazer. Nós precisamos fazer. E fazer hoje, eu faço parte do Executivo Nacional de Pedagogia. E nós sintetizamos a experiência da greve de ocupação como forma única de resolver as contradições da universidade. Porque há um problema fundamental, que essa universidade atrelada ao Estado também não é democrática. Mas existe uma forma de impor a democracia. E aqui nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos, era a vontade dos estudantes de abrir o restaurante universitário, mas não era a vontade da burocracia. O que acontece agora? O restaurante universitário está aberto. Por quê? Porque nós impomos nossa vontade. Era a vontade nossa de que houvesse na geologia a capacidade dos estudantes e dos professores discutirem a organização da verba do curso. Depois da ocupação do Bigarella, isso é possível, isso acontece. Também era a vontade dos estudantes lá de que não houvesse mais educação à distância. Hoje existe uma comissão de fiscalização da educação à distância. O professor que dá aula à distância pode entrar lá uma porrada de jovens na sala dele e falar: você não pode dar aula à distância, e barrá-lo. E isso tudo é demonstração do quê? Que a juventude, os estudantes, são capazes de impor a sua vontade. E que, se nós queremos barrar o corte de verba, se nós queremos mais professores, se nós queremos uma melhor organização do curso, se nós queremos um melhor currículo, não pode ser votando que nós vamos conquistar. Nunca foi assim e sinceramente, nunca vai ser. Vai ser sim luta combativa, nós vamos apanhar sim, mas nós vamos bater muito mais. Vai ter que ser dessa maneira, não tem outra, a história comprova, é fato. E nós vamos fazer também, tal qual fez o Bonaparte, o Marx fala isso, nós vamos fazer esses caras fugir bem rápido pela janela, entendeu? É só ir e fazer. Pode parecer assim uma montanha intransponível, pode parecer, meu Deus, mas ocupar um prédio é muito difícil, porque nós temos que cuidar das janelas. Mas assim, pessoal, havendo gente interessada, havendo gente disposta a fazer, e organização, sendo uma pauta justa, o resto a gente vê na hora que for fazer, entendeu? Mas o importante é se lançar ao combate, é se lançar a luta séria, e particularmente as instituições de pedagogia defende que essa luta séria é a greve de ocupação, é a forma máxima de luta dos estudantes, é a imposição da democracia universitária, é a defesa dos direitos do povo, é aqui colocar a universidade no seu devido lugar, que é o lugar da luta, que é o lugar da defesa, da defesa da sua verba, da defesa dos seus direitos fundamentais. Então, colocar nessa perspectiva para todos, e saudar o espaço, porque, cara, nossa, eu tava entrando em desespero que ninguém estava falando do quarto verso, cara, mas que bom que vocês estão falando, é muito importante mesmo. Mas que tem a ver com isso, porque daí como teve o recuo, então agora não precisamos falar, não, a gente tem que estar preparado. Quero complementar um pouco que eu acho que também esses movimentos a gente tem que tomar um cuidado para não acontecer o que aconteceu no passado, eles colocarem a população contra os professores e contra os estudantes. Não sei se você lembra que tinha propaganda contra, colocaram lá, puseram o salário dos professores, foi uma coisa bem... são das escolas, sim. centralistas. E eu trabalho na área metalúrgica, disso, mecânica, Votorantim, é impressionante o quanto são bolsonaristas. Tipo, 9 de 10. Impressionante. E muitos se prendem nessa moralidade. Sou cristão, sou contra aborto. Que é bem. Pra gente é uma coisa boba, Porque se resume a isso, essa discussão. E às vezes acaba pesando, eles não se identificam com essa luta. Até um falou assim: eu vou votar no Bolsonaro porque eu tenho que pensar no futuro dos meus filhos. Sabe, tipo, não ganha R$2.000, tem 3 filhos, não vai conseguir pagar uma faculdade, então, para
você atingir, acho que a gente também tem que dar um jeito de atingir eles, né? Para a gente conseguir esse apoio da população nesses movimentos. Porque vai acabar que a gente vai se mobilizar. Eu já olhei para ela ali, ela antes dela se inscrever, que é isso, né? Tem que porque estar, a gente tem que sair um vai pouquinho da... E eles vão apelar um pouco. Mas eu acho que a gente também precisa estar em diálogo, nós da universidade, sabe? Às vezes porque... essa ideia de que aqui a gente, né? Todo mundo dá aula pelado e planta maconha, e eu falava, tem uma dimensão, gente, que é também o nosso distanciamento, sabe? O fato da gente ter tão pouca gente estudando na universidade, o Brasil é um dos países com menor índice, né? Por exemplo, aqui, ó, a Argentina do lado, é universal a educação superior, não todo mundo tem, mas não tem, né? Então, assim, você tem mais gente, né? É mais difícil você falar isso, por exemplo, claro, falaram lá da mamadeira de piroca e tal, mas pega menos, entende? Por quê? Porque a escola básica, a creche, ela tá mais universalizada. Agora, a universidade, ela é ainda um lugar de muito privilégio. E aí, o que eles fazem, né? Que tem a ver com essas duas coisas que você está falando e já passo para você. Tem essa dimensão de que há na escola pública e na universidade é aonde está a resistência, e historicamente sempre foi assim, né? Você falava ali dos vários exemplos, né? Mesmo na ditadura, o início, o pessoal fala muito da carta da SBPC, mas antes da carta da SBPC em 81, os estudantes já estavam fazendo greve em 73, 74, né? Então é isso, né? Os estudantes sempre estão puxando a luta contra a reforma universitária e tal. Aí o que acontece? Nós estamos num momento que o capitalismo, quando o capitalismo tem migalhas para distribuir, ele consegue aparecer mais civilizado. Ele está numa crise, né? Inclusive nos países considerados mais desenvolvidos, tá? A crise, né? Com isso, aquele sonho que o capitalismo vendeu do American Way of Life, de que melhora a vida, e de fato melhorou no período de ascensão do capitalismo, a pessoa comprou uma geladeira, né? Vamos pegar lá as gerações dos anos 50, 60, a vida melhorou, ela foi morar na cidade, nananana. Eles não conseguem mais vender essa imagem. Por quê? Porque o capitalismo não tem mais condição de promover essa mobilidade social que em outras épocas ele chegou no seu limite, pelo menos até aqui, né, historicamente. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam justificar a explosão. Isso começa lá no neoliberalismo, mas hoje ele tem uma face muito mais hard. O neoliberalismo falava alguns serão excluídos. O Fernando Henrique falava isso, infelizmente alguns serão excluídos. Agora não, agora é muito mais, alguns serão eliminados, não é excluídos. É uma fase muito mais dura do neoliberalismo, né? Então eles começam a usar, eles precisam criminalizar, eles precisam dizer que na favela só tem bandido, que daí ok, se morrer um monte de gente. E aí você vê a pandemia, tinha um discurso também, que era um discurso de extermínio social, de dizer, não, mas é assim mesmo, é imunidade rebanho, alguns vão sobreviver. Então parece uma coisa de ficção, de filme, de distopia, mas não. O capitalismo, isso tá, né? O Marx já falava, o Trotsky já falava, quando ele entra em crise, ele precisa, e as guerras têm a ver com isso, ele precisa eliminar forças produtivas, né? Só que agora a guerra elimina também, eles continuam fazendo guerras e continuam provocando guerras, mas a coisa vai ganhando outros contornos mais perversos. Então eu preciso justificar, por isso que eu preciso jogar a população contra alguns setores. Então, a comunidade LGBT, tudo gente que tem pacto com o diabo. Daí, ok, se a pessoa ficar sem emprego, ok, se ela for morta, né? Porque afinal, é duro isso, mas a religião, eu não estou falando que são todas as religiões, mas algumas religiões passam a fazer esse papel de justificar a eliminação. E aí é o inimigo, é o diabo. Então, e aí o que eles começam a construir? Né? Eu fui acompanhando esse processo, falando, gente, mas o que tem por trás? Né? Por que se combate a escola e a universidade desse jeito? Porque o centro do discurso deles é contra a escola, a universidade, a ciência, e aí isso pega, assim, você tem razão. Pega alguns setores que acham que a gente é privilegiado, e a gente é, de fato, né? Mas aí eles não querem dizer, eu queria ter o privilégio, eles acham, bom, já que eu não vou entrar na universidade, então também ninguém
né? Mas Já que, então todo mundo tem que pagar, se não sei o que, todo mundo tem que pagar, que é inclusive a discussão que foi feita com relação à cobrança do RU lá atrás. Ah, mas uns que podem pagar, eu falo, gente, mas o RU não é uma questão de quem pode pagar ou não, ele está dentro de uma política de direito à educação. A alimentação faz parte do direito à educação, então não tem que apresentar atestado de pobreza para, né? E aí o que eles começam? Eles começam e eles conseguiram, de alguma forma, né? Não tanto como eles gostariam, mas eles conseguiram dizer que é isso. Na universidade o pessoal não aprende nada, só fica fazendo, né, baderna. Então eu acho que você tem toda a razão, já vou passar para ela ali, porque eu acho que a gente tem que fazer esse movimento para mostrar o outro lado, sabe? E dizer o que a universidade faz efetivamente para vocês, né? O que ela devolve, no sentido de que a população também a defenda, né? Você tinha terminado sua fala, querido? Só você terminar sua fala? Tinha, não, o que eu ia falar era o que ela terminou ali, porque que é isso, enquanto o professor for comunista e os alunos forem. Esse distanciamento, assim. E os alunos forem só massa. Isso, daí eles não se identificam, eles não entendem, não se sentem parte, entendeu? Uma coisa que eu acho que é importante a gente se disciplinando, assim, é não tratar a classe trabalhadora quanto eles, assim, sabe? Porque é a gente, mano, tá ligado? Tipo, é a mesma classe, a gente estudante, tipo, duvido que tenha algum de nós aqui que se deu o privilégio de não trabalhar, assim, tá ligado? Que possa fazer isso. Lógico, tem as bolsas, só que a bolsa permanência na faculdade a gente sabe que não é reajustado desde 2012, então, tipo assim, o que é 400, sei lá, sabe? Tipo, hoje em dia não é dinheiro mais, sabe? Então, eu acho que a gente rever nossa forma de diálogo mesmo, assim, sabe? Porque a gente é povo, a gente é classe trabalhadora, a gente precisa pautar questões como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, sabe? A reforma trabalhista principalmente, que é uma coisa que eles ainda estão tentando passar, né? Piorar pra gente, assim. Isso toca mais no coração, no bolso dos trabalhadores, assim, é importante, porque muita gente vai votar no Bolsonaro, assim, porque seu patrão tá mandando, né, não tá, enfim, faz campanha, mas manda, então, tipo, primeiro que esse patrão tá achando bom, já tem que desconfiar, tá ligado? Tipo, já tem alguma coisa errada ali. Mas essa questão da igreja, cara, é um bagulho que pega muito. Eu acho que quando a gente também tem que lembrar de não tratar como se fosse a religião, sabe? Porque a religião, muitas vezes, eu nasci assim, com a militância pelos meus pais, com as comunidades eclesiais de base, que são uma vertente da Igreja Católica, que nasce da teologia da libertação, que inclusive eu não estou agora, mas eu uso até hoje o anel de Tocum, que eram os anéis assim, que a galera, os padres, enfim, seminaristas que lutaram contra a ditadura, usavam para se identificar entre si, que é um compromisso com os mais oprimidos, assim, sabe? Então é bem bonita, assim, a história, tem até um filme, se alguém quiser procurar, que é Anel de Tocum, assim, e enfim, é massa, é emocionante. Então, como a religião em si, mesmo Jesus Cristo, o maior anarquista que existiu na história, tá ligado? Como que pode ser libertador e como a gente precisa ser... Eu sou da Umbanda, assim, tá ligado? Tem outra, uma ideia espiritual diferente do cristianismo, mas como a gente vivendo num país majoritariamente cristão, a gente precisa se empoderar, não vou falar apropriar, né? Mas se empoderar da Bíblia, tá ligado? De Jesus Cristo, da imagem, da persona, porque o cristianismo que o Bolsonaro quer não é cristianismo. Ele fala que é cristão, mas ele não é, tá ligado? Mesmo, assim, mesmo. E tem muitas vertentes da igreja já se mobilizando quanto a isso, mesmo a igreja evangélica, assim, sabe? A gente tá conseguindo propiciar uma das comunidades que a gente tem inserção, lá no Formosa, no mundo, assim, Zona Oeste de Curitiba, perto do SIC e tal, momentos tipo de fé e política, que são grupos evangélicos que vão conversar. Isso assim, eu componho lá, tipo, né, a gente tá junto, mesmo não acreditando, porque isso dialoga com a comunidade, sabe? Quando a gente fala de inserção na comunidade, não é ir falar sobre a corte de verba na universidade, isso não mobiliza, sabe? Não sensibiliza a população. Infelizmente, a gente precisa se sensibilizar entre nós, lógico, ter uma organização, se consolidar a nossa luta estudantil também. Mas quando a gente fala desse contato com o povo periférico, né, marginalizado, a gente não está conseguindo chegar onde as pentecostais estão chegando, tá ligado? E eles chegam pela emoção, pelo sentimento. Por isso que até o MST traz bastante isso da mística, né? Que ele aprendeu com as séries, aprendeu com a PJ, né, Pastoral da Juventude, as pastorais no geral,
trazem isso da mística muito forte, porque a gente, o espírito revolucionário, ele mexe com o nosso emocional. Eu só milito e não cansei ainda porque isso, pra mim, mexe com o meu coração, assim, tipo, mesmo, dói em mim, sabe? Saber que não necessariamente eu vou ser morta, mas meus amigos, sabe? Meus vizinhos vão ser mortos, sabe? Se continuar com essa militarização, enfim, que tá acontecendo, né? Então, como que a gente utiliza dessas ferramentas para mobilizar, enfim, a ferramenta da fé, sim, tá ligado? Porque isso é inegável, cara. Mesmo nas comunidades que a gente vê, a galera tá se inserindo, assim, é muito massa porque veste a bandeira do movimento, sabe? Tanta gente tá lá porque eles viram que quem foi dar assistência, foi dar comida, mesmo que na forma de assistencialismo ainda, foi a MST, tá ligado? Não foi o governo, tá ligado? Tipo, mesmo, assim. Então, essa reconhecimento, essa identidade que vai criando entre o povo, a gente se organizando, se reconhecendo, olhando um no olho do outro, às vezes isso é muito romantizar a militância, né? Eu tinha uma crítica enquanto a isso, assim. Mas quando a gente bota o pé na terra, tá ligado? Tipo, você vê que é isso, mano. A gente tem que se olhar enquanto companheiro, não só enquanto camarada, né? Tem uma questão disso, assim. Camarada é tipo, a gente divide a ideologia, mas companheiro a gente divide o pão, tá ligado? Tipo, tem uma questão ali que enfim, é só com esse diálogo que a gente abraça os nossos, os de baixo, as mensagens, sem tornando, porque é isso, ainda a vertente intelectual, né, é muito elitizada, assim, a gente não vive essa realidade. Eu gostaria de viver essa realidade, poder viver isso, mas não vivo, assim, sabe? Não é a realidade do meu território. Então, e eu preciso fazer a conversa, preciso intimar, baixar o nível, sei lá, pedir pra Jesus ajuda, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, vamos falar, cara, Jesus foi morto e torturado, tá ligado? Tipo, o cara tá na presidência que se diz cristão, ele apoia a tortura, ele apoia o jeito que, tá ligado, teu mestre, sei lá, ele foi morto, assim, sabe? Então, e foi perseguido politicamente, sabe? Tipo, não tem como dissociar a Bíblia da política também, sabe? Na conjuntura que a gente vive, assim. Eu acho que é delicado até a gente falar isso. Muitas vezes eu não me sinto à vontade de falar isso no meio da militância, porque a gente tem um certo asco, né? Eu tenho um certo asco da igreja católica, principalmente mais da pentecostal também, assim, mas a gente não pode ter esse mesmo asco dos fiéis, assim, sabe? Tipo, são coisas que a gente tem que lidar, esse é o público do Bolsonaro também, e daí é isso, a gente tentar sensibilizar pela mesma via, se ver enquanto parte desse povo, não enquanto uma questão separada, né? E daí pensar formas, assim, da gente ir pra além agora, porque acho que a gente tá conversando um pouco disso também, a gente tá nas pressas, né? Tipo, o Lula não ganhou no primeiro turno, 28 dias pra fazer campanha, tipo, não é só isso, daí pra fazer trabalho de base, eu acho tão, até me magoa. Tchau, obrigada pela contribuição, muito massa. Desculpa sair assim. Imagina, e a gente estava conversando muito da questão da greve de ocupação também. Isso é uma questão muito importante, né? Nossa, cara, é delicado, é difícil a gente pautar, né? A galera tem único meio, único instrumento que historicamente dá certo. A galera tem, sei lá, medo de pautar, de falar a palavra ocupação, sabe? Não, com certeza, mas tem que estar. A gente acho que não expressar isso, porque é o que eu queria dizer, inclusive. Amanhã a gente vai ter a Assembleia Geral, a gente organizou todo esse calendário de eventos, inclusive a gente chamou a professora Andréia para falar de um assunto que é sensível a nós, a comunidade acadêmica, porque se a gente não tiver dinheiro, a universidade vai ficando muito verba para pagar uma conta de luz, e a gente realmente precisa do dinheiro. A gente esperava que as pessoas viessem, mas é porque a gente queria realmente faltar pelo menos uma paralisação simbólica. E para que no dia da paralisação, ao invés de a gente ter as aulas que a gente sempre tem, que a gente pudesse fazer uma atividade junto, fazer uma oficina de cartazes, pelo menos marcar a nossa posição, para que a gente se acostume, na verdade, a essa série de mobilizações que a gente vai ter que, as quais a gente vai ter que aderir, porque como a professora Andréia falou, isso não vai acabar quando a gente eleger o Lula, acho que muito pelo contrário. Não vai acabar em dezembro. É só o começo, na verdade, uma grande caminhada que a gente tem que fazer junto. Então, essa razão foi muito incrível mesmo, né, que eu falo. Acho que paciência e um pouco de gentileza para poder ouvir as demandas próximas fazem toda a diferença. De fato, o que vem me assustando também, eu acho que todo estudante de filosofia consegue identificar muito fácil. É o filtro da ideologia, que foi, na verdade, quase como se um véu assim, fosse colocado mais fortemente. Eu acho que, inclusive, por causa do advento das redes sociais e tudo mais, sobre o rosto que está se trabalhando. Porque é muito complicado quando eu acho que uma coisa que realmente vai definir os rumos dessa eleição vai ser a pauta da moralidade, a pauta
explicado pra ele. Não é Ninguém explicado, é é a só. favor do Ah, aborto, ele. mano. A gente é a favor da legalização, o aborto já acontece. Tá ligado? Então, Ninguém é a favor é do isso que não aborto. chega, né? É isso que não chega. E eu acho que essa discussão da religião é uma coisa importante de fazer, você tem razão, mas aí você fala sempre, o pessoal tem falado isso, não, tem que falar que Jesus é revolucionário. Acontece que boa parte dessas religiões, desse braço dessas religiões, do que a gente está chamando de fundamentalismo religioso, tanto dentro da Igreja Católica, quanto dentro dos segmentos pentecostais ou protestantes, eles não falam do Novo Testamento. Eles falam do Velho Testamento. Então eles também recortam o pedaço da religião que interessa. Então assim, eles vão falar, os carismáticos na Igreja Católica vão falar do poder do Espírito Santo. Então é uma coisa bem interessante da gente discutir, entender também como é que a religião vai, né? A religião é uma construção humana, né, gente? Então como é que ela vai se apropriando também disso e veja, em alguns segmentos, não são todos, mas alguns desses segmentos, né? Eu vi, por exemplo, às vezes volta e meia eu quando estou em hotel, lá você pega a TV aberta, até porque é inevitável, né, gente? Que essa é outra discussão também, de concessão. Como é que você faz? Não tem se a gente, se a TVT, TV dos Trabalhadores, se o MTST, se o MST tivesse um programa, e aí você vai virando, é isso. E daí, eu lembro que uma vez parou no tal do missionário R. Soares. E o que ele falava? Tem gente aqui, eles fazem inclusive o combate interno. Tem alguns aqui crentes que acham que a Bíblia tem que ser interpretada. Bíblia não é para ser interpretada. Então o que eles fazem? Eles pegam o Velho Testamento basicamente e trazem aquelas questões literais, gente. Então assim, tem também uma questão disso. Então eles vão e as pessoas começam a ser convencidas, até porque o mundo em crise, eu preciso criar uma explicação fácil para ele. Então é o outro, é o inimigo, é o diabo, né? Olha, o meu filho ele era tão certinho, daí ele entrou na universidade e ele virou gay, né? A minha mulher, que é minha namorada, a gente ia tudo muito bem até a hora que ela começou a falar com essas feministas e daí você entende? Então você começa a criar uma explicação mágica. E essa explicação mágica é isso, é o diabo, é a esquerda, Então fica difícil também, eu concordo inteiramente com você, né? Mas eu digo assim, é até mais difícil porque uma parte desses cristãos, eles sequer está sendo levado para eles minimamente o que Jesus Cristo mesmo fez, né? É o tal do milagre, é o Espírito Santo. Se você assistir esses programas, eles não falam de Jesus, gente. Eles Mas sabe, não é falam. um pouco mais do que isso, assim, é porque as pessoas estão muito carentes, tá ligado? E carentes de tudo, não só carentes de alimentação, de roupa, de moradia, tá ligado? Estão carentes de uma rede de apoio. E a igreja oferece isso, tá ligado? A igreja faz um trabalho de base muito melhor do que a gente, tá ligado? Nossa, é muito louco, assim, porque daí eles oferecem, não, porque você paga o dízimo tudo certinho aqui, você vai parar de beber, vai parar de fumar. Lógico, não vai ter dinheiro pra beber e pra fumar, tá ligado? Tipo, não, você vai dando uma solução e sim vai dando essas respostas. E daí o que eu digo é que a gente precisa ter nossas formas de suprir essas carências, sabe? De se sentir, de construir comunidade, porque a palavra igreja, ela significa comunidade, tá ligado? As comunidades cristãs primeiras eram comunas mesmo, tá ligado, gente? Tipo, Pedro, Paulo, as mulheres, na verdade, sempre foram as mulheres que carregaram, tá ligado, o cristianismo ali, o Jesus Cristo mesmo, tá ligado? Isso é uma discussão bem legal, assim, de fazer qual a importância das mulheres nessa construção, né? Que foi invisibilizada, enfim, mas como que essa questão da comunidade, sabe? É isso que a inserção trabalho de base traz pra gente, né? A gente se vê enquanto conjunto, né? Essa autogestão, você olhar para outro enquanto ser humano, que ele nunca foi acostumado a ser olhado com carinho, tá ligado? Com aceitação, com acolhimento. E daí, infelizmente, quem faz isso é a igreja, tá ligado? A igreja tá chegando onde a gente não tá. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente chega, né? E daí, ao meu ver, né, a conclusão que eu cheguei é que indo para esse lado também, se empoderando do discurso religioso, tá ligado? Porque isso chama, a galera vai numa reflexão. E tem muitos padres que tem um discurso revolucionário, cara. Assim, eu me impressiono, tá ligado? A gente desacredita, né? Acho que por isso que a gente se impressiona também, porque desacredita.
Mas daí quando faz tipo eles chamam de meditação, assim, faz na comunidade todo domingo, a galera vai, tá ligado? E eles veem ali a importância de se organizar. Quando se for eu lá com o bonezinho do MST, tá ligado? Tipo, mesmo que entregando comida pra galera, pra falar de organização popular, tipo, mano, vai virar as costas e falar, demorou, daqui a marmita, tá ligado? Falou. Mas agora você chega com... isso é questão, né, da educação popular também, você parte da realidade das pessoas, né? Não adianta eu vir e querer, enfim, entupir as pessoas de informação que nada a ver, assim. E daí desvincular um pouco disso da interpretação da Bíblia em si, né? Mas do que é viver espiritualmente, né? Tipo, o que é amar o seu próximo, assim, sabe? Tipo, enfim, às vezes até eu me enjoo de mim mesma falando disso tudo, assim, sinceramente, tá ligado? Tipo, fico muito abstrato e queria estar sendo mais revolucionária mesmo, falar, não, que amar o próximo, pegar a metralhadora mesmo nesses naves do caralho, sabe? Mas, infelizmente, não é essa realidade que a gente se depara, sabe? A gente tem que meio que se modelar, assim, e ter um jogo de cintura pra lidar com isso, porque não dá. Eu não aguento mais esse discurso de quem vota em Bolsonaro é fascista, tá ligado? Não dá, mano. Eu me nego a acreditar que tem 50 milhões de fascistas no Brasil, sabe? Tipo, não acredito nisso. Então, como que a gente, enfim, desrivaliza, mas sabendo que existem sim rivais, existem sim pessoas que a gente está em oposição política severa e que é guerra declarada, porque eles declararam guerra, tá ligado? A gente tá refém disso, assim, enfim, nem sei como que eu comecei, acho que até a questão dele, né, do trabalho, assim, né, como que a gente dialoga com as pessoas, assim, que estão totalmente alienadas, e eu acho que não é desfazendo, tipo, chamando de burro, tá ligado? Que é muito que a esquerda faz, cara, na prática, sabe? Tipo, chamar a galera de burro. Quem que vai querer dialogar com quem te chama de burro? Tá ligado? Pelo amor de Deus, quem desvalida a tua opinião, porque não pra pessoa é uma opinião digna, válida, é minha opinião, tá ligado? Enfim, eu falei demais já. Bom, quero agradecer o espaço e a fala dos companheiros. Gostaria de colocar uma colocação só como integrante do movimento negro. O camarada falou aqui que, infelizmente, ele não está aqui agora para pautar isso, que o movimento revolucionário brasileiro começou no movimento estudantil, mas na verdade começou na formação periférica quilombola. Eu acho que por aí a gente pode começar a falar sobre revolução, né? Os povos originários e negros que foram escravizados aqui no nosso país. Dito isso, pensando sobre a reflexão religiosa, eu me pergunto se é possível politizar a classe operária despolitizando ela. Então, penso no sentido de tentar induzir essa massa a um movimento operário, fazendo uso da religião, que é justamente aquilo que despolitiza a massa. Então, eu acredito também nesse sentido que a gente precisa politizar a massa, mostrando para ela, colocando ela toda como uma classe operária, inclusive a classe estudantil. Porque acredito que a própria formação, por não ser uma formação toda ela, escolar, colegial e universitária, ela não é emancipatória. Nesse sentido, o estudante, a partir desse ponto de vista, parece nada mais que um pré-operário, um indivíduo que está no processo de formação para ser uma mão de obra especializada. Então ele não é um operário ainda, mas ele faz parte do conglomerado chamado classe operária. Né? Então eu acho que a partir da consciência de classe é que a gente deve trazer a consciência à massa operária. Embora possa parecer uma concepção distante, né, mas eu acredito que a gente, como parte do lado da política pensante, eu não quero segregar, né, falando da esquerda, né, mas sinceramente, há intelectuais de direita, mas que seus fundamentos não têm um viés social, um viés popular, né, mas que é através desses conhecimentos que a gente precisa fortalecer a classe. Pois é justamente por esses valores religiosos que ela acaba se voltando contra si mesma, sem entender que é classe, né?
e se colocando como, na verdade, um filho de Deus, né? Que é um pensamento que ele é dominado pela classe dominante. Então, acho que é uma das reflexões sobre a religião que eu queria pontuar nesse sentido. Cara, eu acho que é muito importante dialogar mais sobre isso, assim, porque eu gostaria muito de conseguir organizar a classe apenas pelo discurso de que a gente é uma classe, que a gente tem desigualdade, que a gente precisa se organizar, que a gente é trabalhador, enfim, mas a gente está perdendo. A gente tentou essa estratégia, historicamente tentamos essa estratégia e estamos perdendo, tá ligado? Tipo, não sei, ao meu ver, pelo menos o que eu vejo nas periferias, assim, sabe? Tipo, as associações de moradores em Curitiba, né, elas, enfim, foram meio que bancadas pela companheira lá do Beto Richa, não lembro o nome dela, mas então são, tipo, completamente peneiras, assim, sabe? E tem um vínculo intrínseco com a igreja, sabe? Tipo, eu acho que a gente negar isso mais distancia do que aproxima, sabe? Eu concordo com você que a gente não pode apostar todas as nossas fichas nisso, tá ligado? Não mesmo, até porque nem toda classe trabalhadora é religiosa, nem toda classe trabalhadora é cristã, tá ligado? Ainda mais falando de Brasil, né? Tem mais diversidade. Mas o negócio é tipo, pisar mesmo no território, assim, e ver como dialogar. Eu não digo que está pronto, sabe? Que a gente vai conseguir um passo a passo de como lidar com classe, se vai ser pela religião ou não, sabe? Acho que são meios diferentes, em táticas diferentes, assim. Mas o que eu quis dizer, assim, foi só quando ela pautou a questão da religião como sendo essa a alienação em si, sabe? Eu não acredito que seja. Eu historicamente também vendo as organizações, é porque eu cresci nisso, né? E conhecia as SEBs, assim, tipo, de bebê, sabe? E daí você vê a organização popular acontecendo por meio da religião, tá ligado? Por meio de um outro Cristo, assim, sabe? Mesmo, enfim. Pode falar, quer concluir? Não, era isso. Gente, aqui a gente já passou 13 minutos do tempo que a gente comeu a professora Andréa. Então eu convido vocês a virem amanhã de novo na Assembleia para a gente poder terminar de conversar sobre o assunto. Vão ser 2 turnos. Os horários vão ser às 13h30, às 15h, então às 15h, às 3h, das 18h às 19h15. Para a gente realmente conversar, traçar planos e novas estratégias para a gente poder se organizar e se mobilizar de novo aqui dentro do curso de filosofia. Também, só deixar uma palavra para o meio doente, porque senão eu não falo tanto também. Mas eu acho que uma coisa que eu vi muito na fala da professora, que me inspirou muito, é que, às vezes, quando a gente tem uma tarefa muito grande, não adianta, quem sabe, a gente quer contemplar essa tarefa muito grande. E tentar fazer algo muito imediato, muito pouco real. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma racionalizada na questão, dividir essa grande tarefa em pequenas tarefas e começar por elas, para ver se a gente concluindo, na verdade, pequenas tarefas, mobilizando curso pouco a pouco, a gente consiga, por exemplo, chegar a uma organização que possa fazer com que a gente tenha uma greve, algo mais significativo, que exponha, inclusive, o nosso comportamento com a pauta da professora, e o orçamento da universidade, e o fato de que a gente precisa de dinheiro para manter essa instituição grande. Então, não cair no desespero e ter informação, talvez seja melhor, para que amanhã a gente venha com isso, uma coisa elaborada e debata estratégias, né? Como a gente pode começar a agir com a informação que a gente tem. Eu gostaria de agradecer a professora de novo. Obrigada, professora, por vir, pelo seu tempo. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio e falou. Muito bom, gente. Eu gostei muito. Queria só, despedir dizendo, acho que muito nessa direção, tá acontecendo muita coisa. Acho que tem esse sentimento de urgência, de emergência e é real, né? E eu até estava acompanhando antes de vir para cá, estava um debate lá com uma amiga cobrando, tá tendo tal coisa, você não foi, a outra falando, mas eu estava aqui, eu estava numa outra coisa, né? E eu acho que é isso, assim, né? Como vocês colocaram, tem vários caminhos, né? E a gente geralmente acha que aquele caminho que a gente está é o certo. Eu fui aprendendo e continuo aprendendo ainda nesse período de militância que a gente faz apostas, né? A política não é uma ciência exata, a gente faz as apostas.
E eu acho que tudo bem, sabe? Assim, eu tenho que saber onde é que eu contribuo melhor, né? Eu lembro, por exemplo, com a minha mãe, primeira vez que eu saí candidata, ela falou, você vai fazer panfletagem na porta de fábrica? Eu falei, não, mãe, eu não vou, porque as pessoas não me conhecem, eu vou trabalhar aonde é o meu perfil, que é professor da escola básica e tal. Acabou que no meio disso, né, isso é muito legal da atividade política, veio um grupo de policiais antifascistas procurar contato, aí foi uma área que eu não esperava, um grupo que tinha contato, a Júlia, do Movimento Popular, e eu acabei indo, mas foi uma construção. Eu tô falando tudo isso para dizer assim, aonde a gente achar que a gente pode contribuir, gente, é tanta coisa pra gente fazer, é tanta coisa, e para mudar esse mundo, né, e primeiro, segurar que ele não recue e transformar, é tanta coisa que eu acho que é isso. Na religião, na fábrica, na escola, na universidade, às vezes falando com a pessoa da fila do ônibus, né? É importante, qualquer coisa, assim, claro que a gente tem que ter uma construção, e eu acredito muito, por isso que eu sou militante, sou filiada, uma construção unitária da classe e pensar estratégia. Não estou defendendo aqui o espontaneísmo, não é isso, mas eu estou dizendo que é importante que a gente se insira em algum lugar. E eu acho que se a gente sentir, isso nos dá energia. E aí a gente vai combinando. Eu também quero, eu tenho defendido, inclusive, com os meus amigos dos vários partidos e movimentos, que passada a eleição a gente tem que criar um birô, é bonito esse nome, né? Um fórum de debates dos militantes das várias, porque a gente ficou muito tempo nessa coisa, assim, eu saí de um partido, fui para o outro, a gente vai, não, mas o meu que é o certo, não, e a gente vai ter que juntar essas forças e pensar quais são as unidades possíveis, e algumas coisas a gente não vai ter unidade, mas aonde que é a nossa unidade possível, e eu acho muito legal a gente ter esse diálogo, sabe, eu acho que a gente foi aprendendo, e eu acho que essa é uma eleição que, inclusive, eu estou vendo, mesmo com as divergências que teve no campo da esquerda, eu participo da eleição desde 85, portanto, assim, como eleitora, como militante, que não é que a gente apagou as diferenças, teve, né, eu mesmo tenho divergência interna lá no meu partido, mas eu acho que teve um sentimento de mais, está tendo, eu estou sentindo, um sentimento de mais companheirismo, mais fraternidade, mesmo com as divergências, assim, sabe? Eu fui, por exemplo, numa atividade lá, em que uma parte do grupo me apoiava e uma parte do grupo estava chamando voto na companheira do PSTU e não teve constrangimento. Em outros momentos o pessoal ia sair, não falo com você, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Talvez a gente criar esse amadurecimento. E sim, eu defendo, eu sou marxista, que a gente tem que ter uma unidade, mas essa unidade, geralmente ela aparece na própria luta. É a luta que vai indicando pra gente quais são os caminhos da unidade, sabe? Claro que com a clareza teórica, enfim, mas é isso. Mas queria agradecer muito, dizer que fico bem feliz de vocês estarem puxando isso, e mesmo que no começo não seja tanta gente como você gostaria, é importante, sabe? Dizer que teve, né? E aí que bom, né, que vai ser gravado, porque aí quem não pode ver vai ouvir, e eu fico muito à disposição, me chamem. Claro. Tá bem? Obrigada. Muito obrigada.